Quase todo mundo já ouviu falar do termo pequenas empresas, grandes negócios, e ele representa muito bem a força das micro e pequenas empresas no Brasil. Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do produto interno bruto brasileiro, de acordo com o Sebrae. Há cerca de 9 milhões de microempresas no país representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. De acordo com dados do Sebrae do ano de 2021, o Brasil registrou um número recorde de abertura de pequenos negócios. Mais de 3,9 milhões de novos empreendimentos foram abertos, um aumento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior. Dentro desses 3,9 milhões, 3,1 milhões desses optaram por MEI, ou microempreendedor individual, ou seja, praticamente 80% dos negócios abertos. Logo atrás vem as microempresas, ME, que correspondem a 17% das empresas abertas em 2021, somando mais de 682 mil registros. Frente a outras opções para abertura de empresa, essas duas são as mais escolhidas, justamente pela diminuição da burocracia e das cargas tributárias. Isso já demonstra as dificuldades que o novo empresário brasileiro vai ter ao criar a sua empresa, que é a burocracia e as grandes taxas que virão em cima do seu serviço prestado. Segundo o Doing Business, site que reúne estatísticas de economia de países, o Brasil se encontra em centésimo trigésimo oitavo lugar dos 190 países pesquisados na classificação de tempo de abertura de empresa, com média de 13 dias e meio. Isso enquanto países do top 3 não passam nem de 2 dias. Ou seja, antes mesmo do início das suas atividades, o empreendedor já tem um monte de papéis e burocracia para conseguir resolver para cadastrar sua empresa nos órgãos públicos envolvidos, como Prefeitura da cidade, onde irá funcionar, Estado, Receita Federal, Previdência Privada e etc, etc. Outra dificuldade que é muito comum ao brasileiro, porém é mais voltada ao interno da empresa, é o perfil do empreendedor, que muitas vezes começa um negócio por necessidade. Porém, no caminho de empreendedor, acaba se deparando com inúmeros obstáculos nesse trajeto. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae SP, os fatores que mais impactam na sobrevivência de um novo negócio são a falta de pesquisa a respeito do mercado no qual está inserido e pela falta de planejamento prévio. Isso inclui a insuficiência de disponibilidade de capital, dificuldades para formar a carteira de clientes, falta de experiência gerencial, não conhecimento dos itens básicos para o tipo de negócio e até problemas com a qualidade do produto. Um outro fator externo, que foi ocasional, porém afetou diretamente desde quem trabalha por conta até as grandes corporações, foi a pandemia. Essa situação acometeu principalmente quem trabalha com prestação de serviços. O medo da transmissão do vírus da Covid-19 fez com que inúmeros pequenos negócios fossem fechados, principalmente quem trabalha como MEI, justamente pela questão deles terem mais contato direto com o cliente. Boa noite, professora. Boa noite para quem está assistindo aí. E hoje a gente vai estar entrevistando o Jefferson. Jefferson, muito bem-vindo. Se apresenta aí para a gente, cara. Obrigado, boa noite, Thiago. Eu sou o Jefferson Rocha, eu trabalho há 6 anos como barbeiro e vim participar do trabalho aí dos meninos aí hoje. Então vamos começar com as perguntas. Jefferson, você teve complicações ao trabalhar por conta própria? Eu não diria complicações, eu diria talvez alguns obstáculos, né? Sempre quando você sai de uma empresa para você decidir arriscar, trabalhar por conta própria, tem alguns obstáculos, né? Foi muito difícil você entrar nesse mercado? Então, quando o MEI, geralmente, quem é MEI trabalha com prestação de serviços. E prestação de serviços é complicado, né? Porque ninguém vai confiar em você sem conhecer seu trabalho. Então você tem um tempo até as pessoas começarem a confiar no seu trabalho, te dar oportunidade. E antes disso você trabalhava com o quê, cara? Antes eu trabalhava numa empresa de logística. Ah, sim. E em questão de burocracia, imposto, você sente que é algo que exige muito para quem trabalha por conta, que nem você? O imposto do MEI é um imposto único, não é tão caro. Diria que não atrapalha. Certo.
concorrência, você sente que isso afeta diretamente? Porque eu sei que quando você começa a trabalhar por conta própria, empresário, você tem que estar sempre inovando aí, pensando no preço que você vai cobrar e tudo mais. Você acha que a concorrência é muito pesada? Você sente isso muito no seu trabalho? Hoje em dia eu sinto bastante, muito mais a concorrência, porque pelo fato, né, de não ter tanto emprego, então as pessoas, eu creio que o meio ramo da barbearia em geral, prestação de serviço, eu creio que explodiu nos últimos, talvez, 2 ou 3 anos, até mesmo depois da pandemia, com as pessoas perdendo emprego, então foi uma explosão, né? Todo mundo procurando uma forma de ganhar dinheiro. Então, trabalhar com serviços, no geral, eu creio que subiu bastante e acaba impactando, né? Como tem muita oferta de mão de obra, então os clientes, né, têm muita escolha. Às vezes pode escolher uma pessoa que está mais perto de casa, por mais comodidade, preço, tudo isso afeta o excesso de concorrência, né, no caso. Entendi. E com a pandemia, quando começou, você sentiu muito por conta do lockdown que foi imposto? Eu lembro que teve muita gente que até deixou de cortar o cabelo por medo e tudo mais. Eu Ah, lembro que muito. também teve muito. Mais ou menos eu fiquei parado mesmo, mais ou menos uns 2 meses. Aí, tipo assim, você não ganha nada, né? Que a gente só ganha quando trabalha. Então, mais ou menos uns dois, tipo, zero, sem ganhar nada. Imagino que deve ter apertado um pouquinho, né? Ah, com certeza. Às vezes, se você não tiver alguma economia, alguma coisa, você simplesmente fecha de uma hora para outra, né? Que ninguém esperava uma pandemia. A gente escutava que estava lá na China, mas realmente ninguém acreditava, né? Não acreditava que ia chegar no Brasil ia impactar tanto do jeito que impactou, ao chegar até o ponto de lockdown. E você disse que trabalhava com logística. Você trabalhou muito Isso. tempo com isso e hoje você está com qual idade e você começou faz quanto tempo nessa área de empreender por conta? Eu comecei a trabalhar, eu devia ter mais ou menos uns 25 anos, hoje eu tô com 31, né? Tem 6 anos mais ou menos que eu comecei nessa área. O meu último emprego formal, digamos assim, foi mais ou menos 6, 7 anos atrás, mais ou menos. E hoje em dia você sente que você tem mais facilidade do que no início ou não teve tanta coisa que mudou assim? Ah, acaba mudando, né? Porque você acaba adquirindo clientes, mais experiência, sabendo como lidar, né, com os obstáculos. No começo é complicado, é bem difícil. Entendi. Cara, era isso mesmo. A gente só queria mesmo dar entender um pouco, né, como que é a vida de um empresário. E as perguntas eram essas. Obrigado pelo seu tempo aí, cara. Obrigado por disponibilizar Obrigado. o seu tempo para estar com a gente aí. Obrigado, boa noite e até mais, galera. É preciso afirmar que no Brasil existem muitas intempéries para empreender, e geralmente o fechamento da empresa gera sentimentos negativos em relação a isso. Por isso, grande parte dos ex-empresários retornam aos empregos convencionais e desistem de tentar novamente. Porém, apesar de tudo isso, ter seu próprio negócio é uma ótima oportunidade, tanto para o desenvolvimento pessoal e independência, quanto para o desenvolvimento do nosso país.